Noite, boa noite a todos, a todas presentes aqui nesta live. Tá todo mundo me vendo bem aí? Boa noite então, boa noite a todos, a todas que estão presentes nesta live. Meu nome é Carlos Chandra Canto e hoje a gente vai cantar umas músicas e vai falar sobre um tema bem polêmico até de certa forma, né? Que é o ego. A máscara que rouba energia. Também pode ser dito ego, o falso centro. Tá? Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou cantar aqui uma canção para nós. Harundeira, harundeira, toda vez que eu me percebi estando aqui neste eterno instante, toda vez que me dou conta de que eu estou presente e me deparo com a verdade estendida na existência, então eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Toda vez que eu me percebi estando aqui neste momento e me dou conta da abundância que existe na existência, toda vez que as batidas do meu coração se equiparam com as batidas do coração do universo, eu agradeço, 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 eu agradeço. Oh, eraru, hey, hey, yeah. Harundeira, harundeira, toda vez que eu me percebi estando aqui neste momento e me dou conta da abundância que existe na existência, toda vez que as batidas do meu coração se equiparam com as batidas do coração do universo, eu agradeço, 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 eu agradeço,
eu agradeço. Oh, eraru, hey, 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 harundeira, hey, le, 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 harundeira, hey, hey, ah. Eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Então, mais uma vez, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas a esta live nossa, toda quinta-feira, às 20 horas, no canal do Anáhuac. Anáhuac, Neo-Xamanismo e Estelar. Então, o Anáhuac como eu já venho falando nas outras lives, este local, este centro, esta empresa, né, essa instituição, enfim, como queiram, este agrupamento, onde a gente trabalha com o neo-xamanismo estelar, né? Nós servimos a medicina ayahuasca através de cerimônias, as medicinas, né, ayahuasca, rapé, sananga, tabaco, e também nós prestamos serviços, né, vários tipos de serviços, né, desde voz terapia, terapias musicais, bioenergética, reiki xamânico, limpeza e harmonização de ambientes, rodas de cura, cursos e iniciações, né? A gente hoje está funcionando em Porto Alegre, mas a gente também tem grupo do Anáhuac em Natal, no Rio Grande do Norte. Alô, pessoal do Rio Grande do Norte que está aí, que eu sei que tem alguém, né? E também em Florianópolis, que a gente também está trabalhando o grupo de pessoas lá. O trabalho do Anáhuac é um trabalho que leva ao autoconhecimento, né? A gente utiliza as medicinas para que as medicinas possam, então, elas são as mestras, né? Elas são os guias, digamos assim, elas nos conduzem. A pessoa que está no caminho das medicinas, no caminho, por exemplo, no caminho xamânico, né? A pessoa pode avançar bastante no autoconhecimento, né? Não tem outro objetivo do que você se autoconhecer, né? E falar em autoconhecimento, nas outras lives a gente falou sobre a nova consciência, falamos na live passada sobre biótopos de cura, na outra, primeira ou segunda, não me engano, sobre alinhamento energético, né? E a gente sempre vai trazer temas assim que tem a ver com o autoconhecimento, né? Para que a gente possa realmente nos tornarmos pessoas mais presentes, mais conscientes, mais alinhados com o propósito maior, né? Com o propósito cósmico, digamos assim, tendo a sabedoria de que somos seres humanos, né? E que estamos aqui na Terra e que estamos neste planeta por alguma razão, e essa razão não é outra senão o amor. Essa palavra que a gente está aí já bem chavecada, como se diz, né? A questão do amor, né? Do amor ao próximo, por começar a nós mesmos, né? E isso é o que torna a gente um ser humano, essa capacidade de poder amar, de querer o bem ao próximo, de fazer o bem ao próximo, certo? E nesses anos todos, a minha pessoa, eu, Carlos Chandra Canto, venho há muitas décadas estudando o xamanismo, né? Venho estudando, venho fazendo formações, venho fazendo iniciações, venho conhecendo países, culturas, estudando de perto, dentro de tribos, dentro de locais, no caso do nosso caso, né, o xamanismo, né?
buscando na fonte, na raiz, né, esse conhecimento, não só no livro, mas sobretudo na prática de muitos ensinamentos que o xamanismo tem, né? A maior parte dos processos terapêuticos que hoje são validados como holísticos, no fundo eles advêm do xamanismo, da raiz xamã, da raiz xamânica, né? E nesse meio tempo eu estudei, fiz várias formações, né? Formação em bioenergética, terapeuta holístico, e várias outras formações, né? Fiz cursos na área de saúde mental, devido à minha área, que é musicoterapia, e tantas outras coisas. Mas eu estou falando isso porque para a gente ter uma ideia um pouco assim de quem é essa pessoa. Talvez tenha alguém que esteja entrando hoje pela primeira vez. Eu sou um ser humano que, eu digo, eu não sou mais um buscador, né? Eu sou um encontrador. Né? Eu não quero buscar mais nada, eu estou encontrando as coisas, né? Eu quero parar esse movimento de querer alguma coisa. E nós vamos ver sobre isto, essa necessidade que a gente tem de estar querendo sempre, nunca tem fim, é infinita. Essa vontade, esse desejo que o ser humano tem de querer encontrar alguma coisa que na maior parte das vezes nem eu sei o que eu estou procurando. Eu sei lá o que eu quero, eu estou procurando alguma coisa que me dê um sentido na vida, né? Então, hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, que é a questão do ego, né? Essa palavra é polêmica, por quê? Porque no mundo, nesse mundo que nós estamos vivendo, né, sobretudo no mundo ocidental, o ego ele passou a ser o objeto de estudo e o objeto também de atuação na humanidade. E a gente já vai falar sobre isso, né? Em primeiro lugar, assim, né, é interessante a gente parar para observar, né, por que na história da humanidade, por exemplo, né, no budismo, lá no budismo, eles falam que nós temos agregados psíquicos, coisas que se agregam à nossa psique e que, de certa forma, impossibilitam a gente de poder enxergar a verdade. Agregados, coisas que se agregam à nossa psique. No cristianismo, a gente ouve falar muito, né? As coisas, isso é coisa da carne, isso é coisa do espírito, né? No cristianismo, essa conotação com o ego se dá dessa forma, né? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo fala muito sobre isso nas suas cartas, Efésios, Gálatas e outras, sobre essas questões, né, daquele que se firma para as coisas da carne, o pecado, como diz o cristianismo. Estou só fazendo esse sincretismo aí, né? E as coisas do espírito, é pureza, mansidão, amor, tudo. Por que tem essa história? Por que eu tenho que me salvar, por exemplo, no cristianismo? Salvar do quê? Por que coisas da carne, coisas do espírito, né? No hinduísmo, por exemplo, lá nos hindus, né, na Índia, lá, eles falam bastante sobre a gente se libertar dos ciclos, né, de encarnações. Por que eu tenho que me liberar desse ciclo de encarnação? O que ocorre no ser humano que faz o ser humano querer se libertar de encarnação? O que é encarnação? Será que existe isso mesmo? Mas na cultura que eu estou trazendo, a cultura budista, a cultura cristã, a cultura hinduísta que eu acabei de falar agora, todos falam que existe alguma coisa que eu devo fazer e que essa coisa está geralmente localizada na minha mente, na minha forma de perceber o mundo, né? No xamanismo, a gente ouve falar muito, né? A gente que estuda o xamanismo, a questão do guerreiro. O guerreiro é aquele que luta contra as suas imperfeições, né? Esse é o caminho do guerreiro, por exemplo, né? Na psicologia mundo ocidental é falado sobre o equilíbrio das emoções, o equilíbrio mental, o equilíbrio comportamental, né? Se a pessoa não tem equilíbrio emocional, ela pode ter algum tipo de doença, depressão, ansiedade, né?
comportamental, ela pode adquirir comportamentos que fazem mal a ela. Então, existe alguma coisa que a gente precisa entender que está em todas as culturas, né? Outra coisa que a gente também tem que entender, assim, é importante, pelo menos para conceituar, o que é mente, né? Mente. A nossa mente. A mente. Mente é aquilo que reconhece, né? Eu sei o que é uma bola, o que é um tambor, uma bicicleta, uma casa, um avião, um carro. Eu reconheço. A minha mente, ela reconhece. Ela reconhece através dos 5 sentidos. Mas também existem outros sentidos, que não é o tema desta nossa conversa consciente, né? E outra coisa que a gente também tem que entender é sobre a consciência, né? Que é tão falado, que a gente aqui tem falado bastante, uma nova consciência, né? Despertar da consciência, né? A consciência cósmica, a nova era da consciência, a gente ouve falar muito, né? Mas a consciência, ela é aquilo onde está a sabedoria. Consciência, ciência, a palavra ciência é o saber, é a sabedoria, é o estudo, é a prática da sabedoria, né? É a clareza, né? Quando a gente pensa consciência cósmica, a gente está vendo assim uma sabedoria multiforme, uma sabedoria muito grande, né? Que nós temos acesso a essa consciência através da nossa vontade, do nosso desejo, do nosso interesse em querer conhecer essa consciência. Porém, tem algumas coisas que atrapalham a gente de acessar essa consciência. E esse é o tema da nossa palestra, da nossa conversa consciente de hoje. Mas antes de seguir adiante, vou tocar mais uma música aqui. Deixa a vida ser guiada pelo coração. Acorda do sonho da consciência. Sente plenitude no teu ser, se entregando pro caminho. Deixa a vida ser guiada pelo coração. Acorda do sonho da consciência. Sente plenitude no teu ser, se entregando pro caminho. Entrando em contato com teu ser, sorrindo com os olhos pra existência, confiando na alegria do momento, se aprofundando nos mistérios que se revelam, que se revelam, que se revelam, que se revelam.
Deixa a vida ser guiada pelo coração. Acorda do sonho da consciência. Sente plenitude no teu ser, se entregando pro caminho. Deixa a vida ser guiada pelo coração. Acorda do sonho da consciência. Sente plenitude no teu ser, se entregando pro caminho. Entrando em contato com teu ser, sorrindo com os olhos pra existência, confiando na alegria do momento, se aprofundando nos mistérios que se revelam, que se revelam, que se revelam, que se revelam. Arueru, eru, eru, heia, heia, aueriradu, eru, erraduê, araduê, heia, aueriradu, eru, erraduê, araduê, heia, aueriradu, eru, erraduê, que se revelam, que se revelam, que se revelam, que se revelam. Essa foi Plenitude. E a primeira que eu cantei chama-se Gratitude. Gratitude, gratidão. É uma grande, imensa gratidão estar aqui com vocês para poder fazer isso que estamos fazendo, né? Dando seguimento, eu quero trazer, assim, a gente falou, né? Por que nas várias religiões do mundo, nas várias filosofias espirituais do mundo, né, tem sempre uma coisa que a pessoa tem que dar um pulo, né, dar um salto para poder conseguir, por exemplo, se iluminar, se salvar, né? Pelo menos é o que as religiões, né? Parece que tem uma coisa ali que entrunca, que a pessoa tem que vencer para poder dar esse salto quântico e realmente sair fora da Matrix, como se diz, né? Então eu quero trazer aqui um entendimento muito interessante. Eu cheguei a anotar aqui umas coisas que eu quero trazer para vocês. Assim, quer ver? Eu li isso num texto hindu, que diz assim, eu só peguei frases, né? A verdade só pode ser reconhecida através daquilo que é falso. Olha que interessante, né? Texto hindu, né? Outra coisa escrita assim: quando me dou conta da ilusão, eu acordo. Interessante. Quando me dou conta de que não estou presente, eu fico presente. Né? Tem uma história interessante que a pessoa estava na frente de dois guardiões e atrás deles tinham cada um atrás de si uma porta. Uma porta levava para a libertação e outra porta te levaria para um lugar que não era a libertação, digamos assim. Um guardião era o verdadeiro,
e o outro guardião era o falso, qual seria a pergunta que você faria para um deles, sem saber qual é o verdadeiro e qual é o falso, e sem saber qual é a porta que levaria para um lado ou para o outro? Qual é a pergunta que você deveria fazer e qual é a atitude que você deveria tomar? Isso eu achei interessante, né? Resumindo, eu vou responder para vocês mais adiante. É uma resposta muito interessante. Eu quero trazer a ideia de como que nasce o nosso ego, né? Eu não quero pegar, gente, eu não vou pegar a psicologia tradicional, ego, superego, id, porque não é por aí o caminho que eu quero desenvolver, né? Eu quero desenvolver uma nova consciência sobre este assunto. Então, assim, né? Uma criança nasce, ela não tem consciência de si. Ela começa a ter consciência, em primeiro lugar, ela começa a ter consciência da mãe. Ela olha para fora, ela utiliza os seus sentidos que vão cada vez ficando mais aflorados. Ela começa a perceber o mundo externo, não o seu mundo interno. Uma criança, ela primeiro tem consciência do outro. O corpo do outro, o corpo da mãe, o corpo do pai, o corpo do irmão, o corpo do tio, a cama, ela tem uma compreensão, uma consciência a partir do outro, né? Então, por exemplo, ela não tem consciência de si mesma. A consciência que ela tem é baseada nos outros. Aí, neste ponto, nasce o eu, nasce o ego. Porque essa consciência a partir baseada nos outros, quando eu sinto fome, minha mãe vem aqui e me dá comida. Mas mais adiante, quando ela cresce, vem, nossa, se eu fizer isso, eu ganho aquilo. É sempre uma consciência baseada no outro, né? É sempre uma consciência refletida. Ela não é uma consciência verdadeira. Por quê? Porque até uma boa parte da infância, a criança não tem um autoconhecimento. O autoconhecimento, ou seja, a consciência de si mesmo, a pessoa, no caso, só vai ter quando ela cresce e somente quando ela tem acesso a esta informação que está sendo passada. Quando uma criança constrói o seu ego, todos nós construímos o nosso eu, o entendimento do nosso eu, do nosso ego, baseado nas percepções de fora, nas percepções do outro, né? Então aí eu crio uma consciência refletida da verdade. Não é uma consciência pura da verdade, porque ela é um reflexo. Aí neste momento nós criamos uma máscara. E nós seguimos a vida inteira usando essa máscara. Não conformados com esta máscara inicial, nós acabamos, durante a vida, desenvolver várias máscaras para poder a gente ter uma relação com os outros. E no mundo ocidental, vamos dizer assim, de certa forma, no mundo ocidental, se dá muito pouca importância a você desenvolver uma consciência sobre si mesmo. Porque isso requer você parar e refletir sobre você mesmo. Isso requer você aprender a meditar. Isso requer você conhecer algum tipo de conhecimento, seja ele qual for, que leve a estes fins,
onde você vai realmente ter acesso à sua consciência. Aí você não vai mais estar tendo uma relação de conhecimento através de um reflexo do outro. Você vai estar conhecendo quem você é verdadeiramente, independente do outro. Porque não é o outro dizendo, você é assim, que você vai se autoconhecer. Não. Você primeiro precisa perceber esta máscara. E aí faz sentido esta frase aqui. Quando a verdade só pode ser reconhecida, que eu tirei lá do livro hindu, a verdade só pode ser reconhecida através do falso. Por quê? Porque quando eu quero conhecer a verdade de alguma coisa, eu tenho que olhar os dois pontos de vista, positivo e negativo, para encontrar o neutro. Preto e branco, para encontrar o neutro. Quando eu percebo a falsidade, bem assim, que muitas vezes acontece na minha vida, eu tenho acesso à verdade sobre mim mesmo. Mas eu preciso reconhecer que aquela falsidade é falsa. Porque como na perguntinha, na história das duas portas, dos dois guardiões, quando eu não sei o que é a verdade, e muito menos tenho acesso ao que não é verdadeiro, por exemplo, quando eu tenho acesso a uma coisa falsa, eu reconheço a verdade. Quando eu tenho acesso à verdade, eu reconheço uma coisa falsa. Isso é uma refutação muito usada dentro da filosofia. Silogismo, premissa, muito usado. Um processo filosófico muito usado, né? Vou voltar para os dois guardiões com as duas portas atrás e você tendo que fazer uma pergunta para saber qual é a porta certa que você deve ir, né? Lembrando, dois guardiões, não sei qual, é verdadeiro, o outro é falso. E a porta lá atrás, uma é verdadeira, outra é falsa. E você tem que fazer uma pergunta. A pergunta pergunta para um só, porque só pode fazer uma pergunta. Pergunta para aquele ali, ó, você não sabe quem é. Se você fosse ele, qual porta você me indicaria? A porta que ele disser, você vai na outra. E eu estou contando essa história para mostrar para vocês o porquê que quando eu reconheço o falso, eu vou para o outro, que é a verdade. Quando eu tenho acesso à verdade, eu tenho acesso ao falso. Se você, aí, guardião da direita, fosse ele, que eu não sei quem é, se você é o verdadeiro ou falso, qual porta você me indicaria? Bom, se fosse o verdadeiro, ele ia dizer... Bom, se eu fosse ele ia dizer a errada. Então a minha atitude é ir na contrária. Se fosse, eu fizesse a pergunta, por exemplo, falso, que eu não sei, o falso ia dizer, bom, o verdadeiro vai dizer a verdade. Então, se você, falso, fosse o verdadeiro, que porta você me indicaria? Bom, se eu fosse o verdadeiro vai dizer a verdade. Então eu diria que é a outra, para ele ir na errada. Então eu vou na outra. De qualquer forma, se eu perguntar a resposta que me der, eu vou sempre na outra, eu vou encontrar a porta que eu quero. Ou seja, só tem uma maneira de eu descobrir o neutro. Vamos chamar o neutro de verdade. Positivo, negativo. Se não houver o negativo, não existe o neutro. Preto e branco, não existe cinza. Preto sem o branco, não existe cinza. Para mim ter acesso à minha consciência, eu primeiro preciso reconhecer a minha máscara. Quando eu reconheço essa máscara, que é um ego formado a partir da percepção do outro, de uma consciência só refletida a partir do outro, quando eu reconheço que isso aí é alguma coisa importante no meu processo de autoconhecimento, então eu posso ter acesso
a verdade, a consciência. E aí entramos lá no conceito da consciência, a sabedoria, a clareza, né? E o ego é uma necessidade do ser humano. É uma necessidade para se relacionar, é uma necessidade para se autoconhecer. Quando uma pessoa recebe muito carinho, afeto, atenção, ela desenvolve a máscara, ela desenvolve a partir do outro, né? O processo se dá igual. Ele desenvolve um ego forte. Quando a pessoa, quando é na infância, ela não tem atenção, carinho, afeto, não recebe isso do outro, da mãe, do pai, dos familiares, das pessoas que envolvem a criança, ela desenvolve um ego fraco. Mas isso não quer dizer que um ego fraco, né, um ego doente, no caso, a pessoa tem menos ego, porque aqui não estamos quantificando quem tem mais ou menos ego. Estou falando de que existem egos que são muito fortes e existem egos que são doentes. Mas ambos são egos. Ambos são a máscara. E como toda máscara, ela precisa de alguém segurando, ou ela precisa ser colocada e presa em alguma coisa. No caso aqui como a gente está usando as máscaras, né? Tô falando de uma máscara, um personagem, né? Uma festa a fantasias. E o ego rouba energia da consciência para viver. Para a gente poder, por exemplo, vamos partir para exemplos práticos, né? Exemplos práticos assim, né? Alguém falou mal de mim, eu fiquei chateado. Isso tocou. Eu fiquei chateado porque a minha consciência se chateou ou porque o meu ego se chateou? Entenderam? É bem simples. Eu fiquei chateado por causa do meu ego. Porque o meu ego foi atacado, eu fui degrinido. A minha imagem ela foi desqualificada, né? A minha imagem foi desqualificada, então eu fiquei afetado, né? Tem uma sabedoria no ensinamento budista que dizem que uma vez Buda estava debaixo de uma árvore, não foi a árvore que ele se iluminou, era uma árvore lá. E chegou um mercador e disse: aquele que é o Buda, eu vou descer e vou dizer umas verdades para esse cara agora vai escutar, porque se nunca ninguém disse nada para ele, eu vou dizer uma verdade. Chegou lá e disse: meu amigo, o negócio é o seguinte, ó, tu é um baita de um vadio, vagabundo, papapá, tu não contribui com nada, tu não paga imposto, tu não isso, tu só fica sentado aí, um monte de gente fica ao teu redor achando que tu é alguém, tu não é nada, tu é um Zé Mané e papapá. Foi lá, desqualificou o Buda ali, o Buda sentado ali olhando para ele. Aí o Buda pegou e disse assim para ele: querido amigo, quando alguém chega e lhe dá um presente e você não gosta do presente que você faz, aí o sujeito pegou e disse assim: eu pego e vou embora. E Buda continuou ali na sua paz, porque aquilo não chegou através da máscara de Buda, aquilo chegou direto na consciência dele. E a consciência, ela não está preocupada com a imagem. A consciência é consciência, a consciência está ali, está aqui, está presente, né? Por isso que Buda foi um ser iluminado. Porque o que é a iluminação, digamos assim? Primeiro lugar, pegando o termo iluminação, né? Eu vou pegar o lado budista da coisa. A gente poderia ir pelo lado cristão, o lado hindu, o lado judeu, mas vamos pegar o lado budista, que é onde eu tenho algum acesso, né? Há algum tempo, alguns anos, né? Não existe eu me iluminei, porque o eu não pode se iluminar, o ego não pode se iluminar. Existe a iluminação, aconteceu através de mim, né? E a iluminação, todos nós estamos já iluminados. Porém, devido aos condicionamentos mentais, devido às nossas crenças limitantes,
devido às influências terríveis de alguns egos muito poderosos, inveja, ciúme, raiva, medo, ódio, né, egoísmo, egos que são muito fortes assim quando eles se manifestam. Esses egos eles criam milhõezinhos de construções de padrões, e esses padrões impedem a gente de constatar a grande verdade, que é que todos nós já estamos iluminados. Então o trabalho a ser feito não é se iluminar. O trabalho a ser feito dentro dessa concepção budista é você limpar a sua mente desses condicionamentos para que você possa simplesmente chegar no lugar. A primeira live que eu fiz agora nessa nova fase, algum tempo atrás, aí, sei lá, acho que vai fazer um mês, ela dizia: não ir é de fato chegar. Vocês lembram disso? Quem está me acompanhando aí? Não ir é de fato chegar. Por quê? Porque nós já estamos no lugar, não ir para lugar nenhum, não querer. Porque, por exemplo, estou falando da iluminação budista, né? Não, o desejo de querer se iluminar já é perdido, porque você já está iluminado. Você não precisa ter que ir, você já está. Você tem que acordar, né? Você tem que fazer alguma coisa dentro de você para que você possa diminuir hoje um pouco esse impacto que o ego causa. Porque, minha gente, vamos ser franco, né? Nós, seres ocidentais, se eu vou me iluminar ou não, isso não faz a menor diferença. Agora, o que é importante eu saber com relação a essa questão do ego, que no caso que eu estava dizendo do budismo, né, é importante a pessoa ter um trabalho mental lá, né, de autocontrole mental, para aprender a driblar algumas coisas, para você ter acesso e quem sabe eliminar essa máscara por total, para você realmente vir à tona o teu verdadeiro ser, né? Essa é uma ideia, uma concepção da iluminação, no caso do budismo, né? Porém, vamos ser franco, né? Olha, não sei se alguém vai conseguir no mundo ocidental. Deve existir pessoas que conseguiram realizar dessa forma, né? E sair da casinha, sair totalmente da Matrix, né? Com certeza, não duvido, né? Mas o que eu trago aqui, que é uma coisa mais pé no chão, é tipo assim, o que me interessa saber do ego? Me interessa eu realmente diminuir o impacto do ego da minha vida. E para que eu diminua o impacto do ego da minha vida, eu tenho que começar a olhar para dentro de mim. Eu tenho que tirar essa máscara, eu tenho que tirar essa consciência refletida que eu criei a partir dos outros, lá na minha infância. Eu tenho que tirar essa máscara, e para mim tirar a máscara e ter acesso a quem eu sou verdadeiro, eu devo fazer alguma coisa. E essa coisa começa por você querer fazer isso. Fazer o quê? Reconhecer que é uma máscara, é um reflexo, não é você de verdade. É um falso centro que está roubando a energia da sua consciência, e essa energia podia estar sendo utilizada para realizar algumas coisas na vida que você, eu tenho certeza, você que está me escutando, muitas vezes quer realizar alguma coisa na sua vida e não consegue realizar porque não encontra ânimo, não encontra energia, entendeu? Ânimo é energia. Não encontra energia porque quem sabe, por exemplo, essa máscara não está sendo usado muito na sua vida. Tira a máscara de vez em quando. Tenha acesso a quem você é de verdade. Medite. Faça yoga. Mindfulness. Pratique alguma coisa. Praticar estado de presença. Presta atenção aqui agora. Ó. Relaxa um pouco o teu corpo. Respira. Alinha a coluna. Se quiser fechar teus olhos um pouquinho.
Respira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Respira novamente, solta pela boca. Fica aqui, fica aqui. Abre teus olhos. Por alguns segundos a gente experimentou a paz da nossa consciência. Talvez alguns não tenham tido acesso. Isso não torna você uma pessoa, não te desqualifica, meu amigo, minha amiga, né? Isso não te desqualifica se você não conseguiu, né? Mas você pode avançar, você pode tentar, você pode procurar meios de poder ter acesso mais além da máscara. É importante o ser humano tomar consciência de que nós estamos vivendo uma era que se iniciou muito longa, de 26 mil anos, chamada Era de Aquários, onde a palavra-chave é o amor, é a consciência, porque amor e consciência é a mesma coisa, né? E como eu falei, né, se a gente vai se iluminar ou não vai se iluminar, se a gente vai se salvar ou não vai se salvar, não é o objetivo deste momento. A partir do momento que eu tenho consciência de que sim, eu carrego dentro de mim uma luz poderosa, mas que em alguns momentos a minha máscara, o meu ego, fica muito grande. Isso rouba muita energia de mim ao ponto de eu não conseguir realizar coisas. Então, bem pé no chão, vamos tirar um pouco essa máscara para reduzir um pouco ao máximo o impacto do ego na nossa vida, para a gente ter acesso a essa fonte inesgotável que é a nossa consciência. E a partir daí, a gente verdadeiramente poder começar a realizar coisas na vida, que não sejam coisas somente para o nosso benefício, para nós. Eu estou falando qualquer coisa, empreendimento financeiro, prosperidade, saúde, curar, né? Tudo que você pense em fazer, que não seja somente uma coisa egoísta, mas que também você possa expandir isso para as outras pessoas. Participando de um grupo, né? Um grupo de meditação. No caso, a gente já falou em várias cerimônias que a medicina ayahuasca, ela é uma expansora da consciência, por isso ela é enteógena. Ela não ela não alucina a mente, que é o caminho do psicotrópico, dos ácidos, dos MDs, caminho psicotrópico, né? Não, a ayahuasca, ela expande a consciência. Então, meditar, tomar ayahuasca, consagrar ayahuasca, fazer yoga, fazer exercícios de mindfulness, procurar estar sempre presente. Quando eu me dou conta de que não estou presente, o contrário, eu fico presente, né? Então, assim, o ego, ele é uma necessidade, ele é uma ponte, mas às vezes o ego, ele se infla muito, ele cresce muito, né? Como diz o Dom Juan nos livros do Carlos Castanheda, a empáfia. Eu acho essa palavra bem interessante, empáfia, né? A empáfia é a soberba, é a vaidade, é o orgulho, essa arrogância muito grande crescida na gente, porque nós somos assim, ela atrapalha a gente de ter acesso às coisas verdadeiramente espirituais. Então, em primeiro lugar, eu preciso reconhecer, para conhecer a verdade, que existe essa máscara, que não sou eu de verdade, ela é falsa. Então, a partir desse momento, eu tenho como ter acesso à minha consciência, porque eu começo a baixar o impacto do ego na minha vida, através desses exercícios e também através de eu me autoconhecer, me auto-observar, me autoconhecer, né? E eu vou reduzindo, levo para a meditação, pô, aquilo que foi dito ali me magoou, por que que me magoou, né? Por que que isso me magoa, né? E leva para uma reflexão,
E vai se observando, vai diminuindo o impacto. Da outra vez alguém diz a mesma coisa para você, você já recebe com gratidão, não com pedras. Chega um ponto que realmente aquilo que a gente ouve falar, amiga que diz a verdade, inimigo dá tapinha no ombro. E para pra pensar nisso. Para pensar nisso. Chega um ponto que tapinha no ombro não é legal. E que dedinho na cara, isso faz eu me conhecer. E eu não estou falando aqui em você ser sado, em você ser masoquista. Desculpa, masoquista. Querer ficar buscando só situações de conflito para você se autoconhecer. Não precisa buscar a situação de conflito. A situação está sempre acontecendo nas nossas vidas, né? E aí entra a Matrix. O que é a Matrix? É essa junção, essa teia feita pelo inconsciente coletivo de todos esses padrões e condicionamentos mentais gerados a partir do ego, do falso centro, dessa máscara, que cria essa matriz. Então, assim, a gente acaba criando mecanismos de defesa para poder proteger o ego, né? Para poder proteger o ego. Quando, na verdade, é bom que o ego, por alguma razão, ele dê uma baixada na bola. Às vezes é bom baixar uma bola do ego para a gente poder ter acesso à nossa consciência, ter um acesso maior a essa consciência. E essa consciência, como foi dito aqui, no que eu escrevi, né, que eu li lá no texto hindu, se você reconhece o falso como falso, a verdade nascerá em você. Você deve olhar sempre para os dois lados de uma mesma questão, né? E é importante, para a gente poder se alinhar com o propósito maior, é muito importante a gente diminuir esse impacto do ego na nossa vida. Veja bem que eu estou trazendo para vocês uma questão. Eu não estou falando mal do ego, né? A gente precisa dele para se relacionar. A gente precisa dele. O ego, a gente no mundo ocidental não tem como, minha gente. Esse negócio de... Não, tu vai em algum... O ego vai vir à tona, a máscara vai vir. O que eu estou falando é você, a partir deste momento na sua vida, começar a refletir sobre isso. A refletir que você criou uma imagem refletida a partir do outro. Uma imagem é um reflexo. Não é você de verdade. E para que você possa se conhecer de verdade, é importante a gente praticar, meditar, praticar yoga, mindfulness, estado de presença, consagrar a medicina ayahuasca, as medicinas da floresta, são expansoras da consciência. A gente tem que ter ações nas nossas vidas que nos façam ter mais acesso à nossa consciência. Nós somos seres, como foi dito na última live, chamada Biótopos de Cura, e também foi dito na Nova Consciência. Nós somos seres humanos. A palavra-chave da nova era é o amor, é a consciência. A era anterior a essa era que nós ingressamos, que é uma era longa de 26 mil anos, a era anterior foi uma era curta, de 2.000 anos, que foi a era de peixes. Essa era, a palavra-chave era raciocínio, intelecto. Por isso que nessa era nasceram várias faculdades, universidades. Agora nós, como seres humanos, temos sim uma missão, um propósito, né? Que é a gente se utilizar cada vez mais, a gente ter acesso cada vez mais às coisas da consciência. É por isso que o mundo, vou dizer, o mundo holístico, o mundo xamânico, o mundo das medicinas, os processos terapêuticos que o neoxamanismo realmente aprova, né, dentro como legítimo processo para poder obter transformação interna, são importantes na vida para que nós possamos ter acesso à nossa consciência. Tá, pessoal? A gente está bem no finalzinho aqui.
O que eu tinha para falar para vocês nessa conversa consciente hoje: ego, a máscara que rouba energia, né? O falso centro. É muito, muito importante a gente ter, né, ter acesso a essas informações. Como eu falei, o objetivo aqui não é dizer, vocês têm que eliminar o ego, todo mundo. Não, não, não. É diminuir ao máximo o impacto do ego nas nossas vidas, para que a gente possa conhecer quem nós somos de verdade. E com certeza, quando a gente começa a conhecer quem a gente é de verdade, a gente fica mais simples, mais humilde, mais consciente e com uma capacidade de compaixão, com uma necessidade de querer realmente assim, tamo junto, irmão. Você não tá sozinha, você não tá sozinho, porque a gente tá junto, a gente tá aqui, a gente quer construir um mundo melhor, um mundo mais consciente. Tá, queridos e queridas, amigos e amigas, eu agradeço a presença de cada um. Não vou aqui dizer o nome de todos, daqui a pouco eu esqueço o nome de alguém e fica chato, né? Queridos, uma boa noite, um bom descanso. Eu agradeço a presença de vocês e eu vou ficar tocando aqui uma música e daqui a pouco automaticamente vai sair. Sintam-se abençoados por isso daí, tá? Arro, grande espírito. Sei que estão aqui, eu posso sentir o teu calor. Vem nos envolver no teu amor. Sei que estão aqui, eu posso sentir o teu calor. Vem nos envolver no teu amor. Seres divinos da floresta que ancoram o meu ser, toquem no meu coração, pois eu quero viver. Seres divinos da floresta, que ancoram o meu ser, toquem nos meus olhos, pois eu busco a visão, eu busco a visão, eu busco a visão, eu busco a visão. Toquem nos meus olhos, pois eu busco a visão, eu busco a visão, eu busco a visão, eu busco a visão. Toquem no meu coração, pois eu quero viver. Seres divinos da floresta, seres divinos da floresta, seres divinos da floresta, seres divinos da floresta,
sei que estão aqui. Eu posso sentir o teu calor. Vem nos envolver, nos envolver no teu amor. Seres divinos da floresta que ancoram o meu ser, toquem no meu coração, pois eu quero viver. Seres divinos da floresta, que ancoram o meu ser, toquem nos meus olhos, pois eu busco a visão, visão, eu busco a visão, visão, eu busco a visão. Eu busco a visão, toquem nos meus olhos, pois eu busco a visão, visão, eu busco a visão, visão, eu busco a visão. Eu busco a visão, toquem no meu coração, pois eu quero viver. Seres divinos da floresta, seres divinos da floresta, seres divinos da floresta, seres divinos da floresta. É isso aí, queridos. Uma boa noite para todos, para todas. Pessoal que entrou aí recém também agora. Arro Grande Espírito.